Seres lindos! Tudo bem com vocês? Eu sou Lívia Muller, do Ateliê Freia Joias, e essa é minha irmã. Anique Buzian, dona da Produtoras. Nós estamos aqui no nosso hashtag Eu Vou Gritar, falando sobre assédios, vários tipos. E hoje nós vamos começar a nossa sequência com a parte de psicologia, que é tão importante, que é muito abalada. Nós estamos com Cleide Padovani, não estamos chamando de doutora porque ela é mais moderna, então ela falou que não faltava. Mas é doutor. E obrigada, Cleide, por você estar aqui ajudando a gente a poder esclarecer para essas pessoas identificarem com mais velocidade um assédio. Porque a gente descobriu que o maior problema é a pessoa entender que está passando por isso, que não é uma brincadeira, né? E dentro da psicologia, os assédios são um assunto bem amplo, né? O que você tem a dizer assim sobre eles? Você acha que aumentou mais essa coisa de assédios? A gente ramificou? Como que é? Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, é uma honra estar aqui, né, prestando essas informações. É um tema bastante emblemático, muito triste, né, que tem uma origem bastante antiga, né, vem do nosso DNA. Nós não somos treinados nem treinadas a saber como somos, prestar atenção nos nossos sentimentos, perceber que estamos indo além do que a gente consegue administrar, né? Então essas coisas todas são extremamente preocupantes, porque isso pode nos levar a traumas que dificilmente a gente pode se recuperar, né? Você pode até se recuperar, mas se esquecer nunca mais. Então, hoje em dia, devido a essa crise sanitária, vamos chamar assim, essa problemática ela piorou demais, porque as pessoas têm que conviver dentro da mesma casa. Então, como a maioria esmagadora da maioria das pessoas entendeu que muito dos abusos, dos assédios são normais, porque viu pai e mãe, viu tio e tia, viu avós sempre se relacionarem dessa maneira, então acha que isso é normal. A gente ouve muitas vezes as pessoas dizerem: homem é assim mesmo. É verdade. Ou toda mulher faz isso. Então fica sempre muito uma coisa comum, mas isso não é comum. Então isso se estende até o ponto em que você realmente chega a surtar. Por quê? Porque você se deixou invadir de uma maneira tão intensa que você não consegue sequer entender o que está acontecendo com você. Você pode ter reações físicas, você pode somatizar doenças leves e doenças gravíssimas como câncer, né? Então isso tudo vai fazendo com que as pessoas se percam, né? Por que as pessoas se perdem? Então, agora voltando à fase atual, você está dentro de casa com toda a sua família. O teu irmão, que você nunca se deu bem, ele está lá trabalhando online, você também. E aí o seu pai que bebe. Então é uma situação quase que insuportável. Então isso está pipocando demais. Doenças, problemas psicológicos, tudo isso em função a uma única coisa: você não presta atenção no seu sentimento. Você não leva em consideração o seu sentimento. E aí, se você não leva... Se eu estou falando demais, você me avisa. Não, tá tudo bem. Se você não leva em consideração os seus sentimentos, os outros não vão levar. Com certeza. É só você que sabe o que você pensa, o que você sente, como você deve agir, como você gostaria de ser tratada, como você está sendo tratada. Mas isso é normal? Eu tenho que ficar magoada todo dia? Não, né? O casamento é assim, então tem que ficar magoada todo dia? Não tem, mas eu estou dizendo assim, tem gente dizem que casamento né? é assim. Tem que aguentar mesmo. Os homens principalmente falam: nossa,
Fora de casa é uma beleza, dentro da minha casa, né? Minha mulher é isso, é aquilo, aquilo, aquilo. Então tem até uma brincadeira muito cruel com relação a isso. E você acha que se nesse momento da a gente teve, vamos dizer assim, né? Não sei se você chama de pandemia. Chama crise sanitária. Crise sanitária, olha que bacana. Nessa crise sanitária, a gente teve também uma vinda, né, dessa coisa de novos direitos, né, da igualdade, da diversidade, que a gente está caminhando já faz uns 5 anos para isso. Então, deu voz. Você acha que essa voz que estão dando a todas as minorias, ou até, né, nós mulheres, que é a maioria que sofre assédio, são os dois, mas as mulheres, mais comum. Na história da nossa criação, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma coisa muito patriarcal, né? Então a gente tem que abaixar muito a cabeça, a gente não pode várias coisas. Você acha que tá ajudando, as pessoas realmente estão conseguindo falar ou ainda tem muito medo? Eu tô sentindo muito medo, tá? As pessoas que estão mandando as histórias, apesar que tem umas corajosas, tá? No geral, as pessoas têm muito medo. Por quê? Porque aprenderam assim, acham isso normal. Então, você continua com esse esquema de tá sofrendo aquilo, acha normal, tá sofrendo e vai indo. Só que, agora, várias pessoas, várias entidades que já foram formadas, ONGs, né? Então está havendo um movimento a favor disso. Só que a esmagadora maioria das pessoas, elas vivem isso no dia a dia. É verdade. Então muitas pessoas também têm alguma dificuldade de se localizar, saber ter essa informação de que isso não é normal, né? Por quê? Porque também a gente tem uma mídia que colabora com esse tipo de coisa. Então, existe o assédio, a notícia triste do assédio, mas você fica chocada sentado no seu sofá de sala, mas o seu marido faz a mesma coisa com você. Se você não afinar, como dizem os outros, né? O ditado popular, se você não afinar, você vai apanhar. Então você fala, nossa, que coisa triste, né? E a pessoa não vem, eu passei por isso, várias pessoas estão conversando com a gente, parabenizando a nossa atitude, só que, eu tenho uma história, mas eu acho melhor não contar, entendeu? A gente tem várias que estão contando, tá? Isso eu vou falar a verdade, que a gente vai fazer uma sequência, mas de você, o do outro tudo bem, mas com você não tá acontecendo isso. É uma falta de realidade, não sei se... É o que acontece, por exemplo, com hoje em dia as mídias, as redes sociais. No Facebook, você posta fotos com seu marido lindo, né, tá? Não é isso, né? Você vende uma imagem de que tá tudo bem. Por quê? Porque você gostaria de acreditar que está tudo bem, mas não está tudo bem. Né? É isso que acontece. É uma mentira para si mesma. Isso, você mente para você. E assim, se a pessoa também ela não tem parâmetro de que aquilo não deveria estar acontecendo, né, de que ela não deveria estar aguentando, igual. Se isso viu a avó assim, sofrendo aquilo, daí viu depois pai, mãe naquela relação. E para ela deve ficar muito confusa, na verdade fica confuso, quando você não tem parâmetro do que seria uma relação saudável, se você não chegou a ter contato com uma relação saudável. Então, olha que complicado, você entender os seus próprios limites para depois colocar para o outro, olha, isso aqui eu vou até aqui eu não quero. Só que quando a pessoa não entende o próprio limite, como que ela vai evitar, começar a construir relações evitando assédios e essas invasões, né, vamos chamar assim, é muito triste e extremamente comum, né? Isso. Você, assim, o que a gente poderia, né, contribuir, além das pessoas estudarem, verem os casos de outros, por isso que a gente toma essa atitude. Por onde a gente... de falar, de contar histórias de outras pessoas que estão tendo a coragem de falar, a gente não tá falando os nomes, justamente para ver se as pessoas falam, nossa, isso acontece comigo, isso é um assédio, porque está sendo uma linha muito tênue, porque esse mesmo assediador, ele é o mesmo que vai lá
e passa a mãozinha na cabeça dela depois que ela tá mal, né? Porque é isso que a gente tá vendo. O cara bebe, né? O cara bate, mas aí num outro momento ele é o fornecedor de dinheiro da casa, né? Ou é o filho que faz isso com a mãe, porque também tem casos aqui assim, entendeu? E aí ela tem medo que o filho vá embora e que abandone ela, e medo dele se embrenhar em alguma coisa errada. Tanta o problema é lá muitos anos atrás. Não é assim que vai. Então a ideia é explanar. O que você pode aconselhar? A gente está sempre aconselhando. Tá na dúvida? Entre em grupos, né? Para tentar ver ideias. Consulte um advogado, fale com uma psicóloga. A pessoa fica sofrendo anos e acha que ela tem que sofrer. Isso. A culpa é muito grande? Então, é exatamente isso. Você veio ao mundo, né, para morar dentro do seu corpo, dentro da sua cabeça, respeitar tudo que tem de dentro de você, os seus sentimentos, tudo o que você sente é muito importante para você. E é importante só para você, né? Por isso, você não pode deixar que ninguém te machuque, que ninguém te humilhe, que ninguém te manipule, que ninguém te machuque fisicamente também, né? Então, vamos dizer assim, a recomendação básica é o seguinte: se você não está sendo respeitada, se o seu sentimento não está sendo respeitado, então você deve parar, pensar no momento em que você está sozinha. Não, isso aqui não está bom para mim. Eu posso amar esse meu marido, mas ele não está respeitando o que eu tenho de mais íntimo, de mais forte, de melhor do meu interior. Ele não está percebendo que eu sou uma pessoa especial, aliás, até que eu sou uma pessoa, né? Nossa, então, é verdade. A minha recomendação é, sempre que você se sentir mal, incompreendida, machucada, você tem que prestar atenção e procurar saber como é que essa coisa funciona, ou como deveria funcionar. Talvez o que eu esteja achando que é comum, que é bom e que é verdade, e que sempre se fez assim, é padrão. Não, você é especial, você não é padrão, você não é normal, você é especial. Doutor, procure ajuda, né? Tem uma coisa que acontece, que você falou, né? Quando a pessoa se percebe machucada, fala, poxa, isso não tá legal, né? Isso não pode acontecer, tudo bem. Mas tem muitos casos que às vezes a companheira, normalmente é o homem que fala, né? Que chama a gente de louca. Você tá e daí louca. A pessoa, ela tenta reagir, mas meio que cria-se... São tantas ilusões, né? Uma distorção de realidade muito grande, e o outro, em vez de prestar alguma compreensão ou tentar entender, tá na zona de conforto, fala, não, você é louca, e continua fazendo, assim, como que a gente faz para a manipulação, evitar isso? Manipulação, gente. A manipulação. A maioria das pessoas sabe como fazer com que você faça o que ela quer. É só ter um QI um pouquinho normal, do normal para cima você faz. Se um filho não quer comer, a mãe dá um jeito, distrai para ele engolir a comida. Isso é manipulação. Para o bem, claro, você quer a saúde do seu filho. Mas em vários outros tipos de relacionamento existe a manipulação. A manipulação, ela faz com que você se torne, se você não prestar atenção em você, se você não perceber que você está sendo manipulada, que está acontecendo, você não está contente, o negócio não está bom. Então, o que você faz? Você aceita e permite ser manipulada. Se você for manipulada, ou manipulado, né? É que aqui nós estamos falando mais de meninas. Mas tem os dois lados. Tem os dois lados. Tem mulher, e a mulher é bem pior que o homem. Perigosa. A mulher é pior. Nós somos mulheres, sabemos que... Somos perigosas. É porque a gente é melhor em tudo, desculpa. Adoro! Não. Então, o que acontece?
Então você se permite manipular, você se deixa manipular. É bom para você determinada coisa, então eu não posso ficar sem ele. Eu tenho uma paciente que ela dizia para mim, ele é o ar que eu respiro, doutora, eu não posso viver sem ele. Ui! Quer dizer, sem Ela ar, ela morre. Né? Nasceu grudada com a sensação ele, nasceu é grudada, né? Mas Como a assim, pessoa gente? vem de um relacionamento tão desgastante, anos e anos ele provando para ela que ela é nada, que o que ela faz, o que ela acha, o que ela sente não é importante, e aí acontece exatamente esse tipo de coisa, até que chega uma hora em que acontece um surto, uma doença grave, e aí a ficha vai cair. Então, a recomendação novamente é, tome conta de você antes de você adoecer gravemente. Perceba-se antes de chegar no pico, né, na crise. Mas tem muita gente que chega na crise e não percebe, né? Ou continua negando, né? Sim, e não é negando. Porque é convencida de que está não, louca. Não é só convencida, é assim. Por exemplo, eu ponho, então voltando, eu ponho no Facebook fotos com meu marido, sou super feliz, as crianças e tá. De repente, eu me separo. Como eu vou explicar para minha família, para os meus amigos, para toda... Então, de novo, você não está morando dentro de você. Você está morando fora de você. O que o outro fala é importante, não o que o seu coração fala ou o que os seus sentimentos falam. Outras coisas são importantes. Então, mas aí eu volto na rede social, que você tocou o assunto agora, né? Perante a sociedade, aliás, das diversidades e de toda a abertura que, entre aspas, a gente acha que está tendo, ela tem que aparentar que ela está bem, que ela está feliz, ou ele, que ele está ótimo de todos os sentidos. Então, as redes sociais, no fim das contas, que também trouxeram essa voz para falar, ela também, muitas vezes, é uma voz falsa, né? Porque você também tem que mostrar que você está bem e que você é ótima, maravilhosa. Isso. Tá meio confuso isso. Não, a rede social promove o que você tem de mais forte nisso, que é o orgulho. Né? É verdade. Como é que eu me casei, fiz aquela né? festa toda e agora eu vou me separar? O que os outros vão dizer? Né? O que eu vou dizer de mim? Eu tive insucesso, eu não sou uma pessoa de sucesso, não sou bem sucedida no meu casamento, tal. Como é que ficam os meus filhos? Mas na verdade ela não está preocupada com os filhos, não de verdade, ou com ela mesma. Ela está preocupada com o que os outros vão dizer. Isso é uma coisa constante. Muitas pessoas aturam relacionamentos abusivos em função do orgulho, né? Do que está dentro de você, é que você tem que ressignificar para poder entender e pôr limite. Você não precisa se separar, põe limite, fala, nego, daqui você não passa. Querido, não. Aqui é meu espaço, você me respeite. Né? E as crianças vão assistir isso e aprender como não se deve fazer. Que é o que aconteceu com todos nós, eu acredito. Mas essas aparências, na verdade, elas sempre estiveram aí. É porque as redes sociais, elas escancaram isso, né? Esse jogo de aparência. E olha só que louco, gente. Isso sim é doido. Você aguenta uma situação, você aguenta ser achincalhada, diminuída, presa pra ficar bonita na foto. E pra ficar bonita na foto, gente, literalmente. Eu sou uma pessoa que passou por isso, por separação, e olha, é mal visto, viu, ainda. Parece que não, mas é um sofrimento. Né? Parece uma bobeirinha falando assim, mas não é. É um sofrimento grande, porque ela sabe que vai ser tratada diferente, que vai ser vista diferente, ela se sente culpada por destruir uma estrutura familiar. Ela fracassou, né? Ela fracassou. Então ela acha que tudo bem sofrer. Não vê como um ponto positivo, né? Não tá tudo bem você ficar aguentando sofrer, ficar aguentando ser maltratada. Não está tudo bem. Por estrutura nenhuma. Sai dessa casinha condicionada. Ninguém é obrigado a isso. Tá? A vida existe diversas formas de ser feliz. Não precisa ser
o roteiro, né, doutora? Esse roteiro massacra a gente. Que um deram, padrão, você tem que casar, você tem que seguir um ter padrão, filho. né, que não funciona. Mas eu queria dizer uma outra coisa, assim, a maioria das pessoas dizem: eu não tenho coragem de me separar, eu não tenho coragem de enfrentar minha família, como é que eu vou explicar isso para o meu pai, para minha mãe, né? Agora, se você analisar, pensa bem, olha como você é uma pessoa corajosa. Você se submete a um psicopata, a um narcisista, a uma tortura diária. Olha como você tem coragem. Como você não tem coragem? Força, coragem. Você tem coragem, né? É você quebrar essa coisa do seu orgulho, daquilo que você tem medo de contar para os outros, de se abrir, até de se conhecer, saber que você é uma pessoa que às vezes até gosta de sofrer. Porque tem muita gente que gosta de relacionamento assim. Então, isso é muito complicado, né? Então, você se achar que não tem coragem, não, você é super corajosa. Passar por um marido narcisista, psicopata, sociopata, borderline, tem um monte de nome isso, então realmente você tem coragem. Coragem não te falta. Bom, gente, nós estamos aqui e tá arrasando, mas a gente vai continuar vários episódios com a doutora Cleide Padovani, que nós estamos adorando aqui. E vocês sigam o nosso canal, se inscrevam e, por favor, mandem as histórias, tá aqui embaixo o nosso endereço, hashtag eu vou gritar. Sim, mande as histórias, por favor. E continue acompanhando a gente, que a gente vai continuar com a doutora. E desenvolver várias outras histórias reais, também vamos analisar. Na próxima nós vamos ter uma história real aqui. E ficamos por aqui. Obrigada, Cleide. E ó, vamos lá, vamos gritar, que é o mais importante. Que é fazendo isso a gente ajuda os outros a entender. Isso, beijo! Agradeço muito.